paz do Senhor esteja com todos nós. Continuemos orando pelo pastor Marcelino, como todos nós estamos acompanhando. Ele teve um problema de saúde esta semana e está sofrendo muitas dores devido aos traumatismos que teve, mas está se recuperando. Esperamos que tudo esteja bem logo. Os traumatismos dão um desconforto bem grande a ele sofre muito com dores. Então continuemos orando para que essas dores sejam diminuídas. Bem, o pregador de hoje à noite é um pregador conhecidíssimo nosso, pelo menos de uma boa parte da igreja. É o pastor Jonathan. Ele, na verdade, ele é um filho nosso, uma pessoa que nasce na igreja, uma pessoa que participa da escola dominical. Bem, teve todo o seu crescimento dentro da nossa igreja. Teve que partir por causa do seu emprego e hoje ele nos dá o prazer de mostrar seus talentos para a gente. A gente agradece muito a vida do Jonathan e onde ele passa, ele está sempre pregando a palavra de Deus. E isso é muito bom, isso nos engrandece, isso nos alegra. Ele vai falar sobre a necessidade de conhecermos a Deus e de continuarmos conhecendo, sempre na busca de conhecer a Deus. Que o nosso Deus abençoe muito o Jonathan em todo o seu percurso de sua vida. Esse é o desejo sincero do nosso coração. Vamos orar para a gente iniciar o nosso culto? Te agradecemos, Pai, por mais um dia, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque tu, a cada momento, vai cuidando da gente. E esse cuidado nós entendemos e sabemos que tu nos prepara e tu nos quer preparados para todas as ocorrências e para tudo que nos vier, Pai. Nós queremos te pedir que tu nos abençoe na noite de hoje, que tu abençoe toda a igreja e que tu também nos dê, Pai, uma semana de paz, uma semana muito boa, Pai. Abençoa o pastor Marcelino, cuida dele, conforta, afofa o colchão dele, Pai, para que ele possa ter noites mais tranquilas, Pai. Em nome de Jesus é que te pedimos isso, Pai. Amém. Olá, irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma vez a gente está aqui para celebrar o culto do Senhor, né? Distantes, mas juntos, né? Nós temos muito que agradecer a Deus, independente dessa situação que a gente está vivendo, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que alguns irmãos estiveram ou estão doentes, né? Permaneçamos orando por essas pessoas, né? Crendo na cura, crendo que tudo isso vai passar, tá? É certo que as coisas boas passam, então as ruins também passarão, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então vamos crer que tudo isso vai passar e que breve nós estaremos juntos, podendo abraçar, podendo celebrar juntos na casa do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, não podemos deixar de adorar aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida, aquele que cuida de nós, né, que nos dá a saúde, que nos dá a cura, que está sempre junto a nós, né? Então vamos louvar o Senhor com alegria. Amém? Louvado seja nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória. Santo, santo, santo. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, esta
tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. Sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti, Senhor. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero
levantar as mãos a ti, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Quem
Irmãos da Igreja Evangélica da Fé, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando da Palavra de Deus, podendo refletir um pouco sobre as Escrituras. E hoje nós vamos refletir sobre o valor e a supremacia que a Escritura deve ter na nossa vida particular e na vida da Igreja. Mas antes quero externar a minha satisfação de ter sido convidado pelo pastor Eudes de compartilhar a palavra de Deus. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade e rogo para que o Senhor possa conduzir esse momento, que a sua palavra seja exposta para a nossa edificação. Eu queria iniciar orando, rogando que Deus possa nos iluminar. Mas antes quero convidar você a abrir no livro de Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 3, a parte A do versículo. É um texto muito conhecido. É um texto bem conhecido. A gente vai ler só a parte A. Diz assim a palavra: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos pela Tua palavra exposta diante de nós, agradecemos pela oportunidade que temos de ouvi-la, de sermos instruídos na Sua verdade. Nós rogamos que o Teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, possa iluminar os nossos olhos, que Cristo possa brilhar nas Escrituras, e que nós possamos ser, de fato, edificados pelo Senhor. Oramos pela Igreja Evangélica da Fé, pelos seus ministérios, pelas famílias. Em especial, colocamos a vida do pastor Marcelino, que essa semana teve que ir ao médico, que o Senhor possa continuar sustentando a vida dele, restaurando sua saúde. Nós, como igreja, oramos por ele, rogando que o Senhor possa sustentá-lo. Nós fazemos isso, Pai, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus é a porta, e é por meio dele que nós podemos orar na certeza de que nós somos ouvidos. Nós bendizemos o Teu nome. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Irmão, esse texto de Oséias é um texto extremamente conhecido, e a gente quer pensar um pouquinho sobre como nós podemos aplicar ele, essa ordem bíblica de conhecer ao Senhor, mas não de apenas conhecer, mas de prosseguir em conhecer ao Senhor, e aplicando em como nós podemos fazer isso hoje, né? Como nós podemos fazer, obedecer a esse ordenamento bíblico hoje. E é importante a gente começar dizendo que o mundo, ele apresenta-nos uma batalha pelos corações e pelas mentes. Isso é algo indiscutível. As cosmovisões são diversas, muitos deuses erigidos pelo homem, ideologias que demandam adoração de seus súditos, correntes de pensamento, outros messias que prometem salvação. Enfim, a gente está nesse meio. O mundo apresenta-nos isso. Isso não é visto apenas no século XXI, mas trata-se de uma realidade que foi encontrada em toda a história. Se você for ao século I, você vai ver uma batalha ali acontecendo entre o cristianismo de um lado e o sincretismo de outro, né? Fato é, e nós não erraríamos em fazer isso, que nós podemos dividir o todo, né, em duas partes, o mundo em duas partes, em dois grandes grupos de pessoas. Aqueles que creem em Cristo de um lado e aqueles que não creem em Cristo do outro lado. Cristãos e não cristãos. Aqueles que possuem uma cosmovisão fincada na palavra de Deus e aqueles que fincam seus corações em outros terrenos. Os que conhecem a Deus, conforme diz o texto de Oséias,
e aqueles que não conhecem a Deus. Não existe um meio termo, né? Ou você conhece a Deus, ou você não conhece a Deus. A boa notícia é que ainda nós podemos conhecer a Deus, e glórias a Deus por isso. Podemos nos relacionar com o Autor Supremo, com o Rei de toda glória, com o Eterno Criador, mas nós só podemos conhecê-lo porque aprove a Ele revelar-se a nós. Isso é uma notícia maravilhosa. E tem um nome, o nome disso é graça. Deus revelando-se a si mesmo a pecadores e chamando-os para si por meio da fé, que inclusive é um dom que Ele dá para que esses pecadores possam crer que somos nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, se você não teve a oportunidade de ler essa carta, corre lá e lê assim que der. Nos capítulos 1 e 2, ele vai dizer que Deus revela-se primariamente, de forma geral, por meio da natureza e por meio da consciência, né? E conforme eu disse, é apenas uma revelação geral. Alguém já disse que são vestígios de Deus que tornam o homem indesculpável. Essa revelação, a natureza, as coisas criadas e a consciência, a nossa capacidade moral de discernir, torna o homem indesculpável. Não tem qualquer poder salvífico para nos salvar. Mas a boa notícia é que Deus revela-se de forma especial, ou seja, com a intenção de salvar o seu povo por meio de Jesus Cristo, que é o clímax da revelação. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. E ele faz isso também por meio das Escrituras Sagradas, a sua palavra, do texto bíblico. É por meio da Bíblia, meus irmãos, que nós temos a certeza de que o conhecimento que temos dele é verdadeiro. É por meio da palavra que nós temos essa certeza. E a Escritura convida-nos, conforme nós vimos no texto de Oséias, a conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. E o meio ordinário, comum, né? A palavra ordinário aqui, ela é o antônimo, o oposto de algo que acontece extraordinariamente. Hoje o meio comum, ordinário, pelo qual Deus nos chama ao seu conhecimento, é por meio da palavra de Deus. Nós não podemos dizer que nós estamos prosseguindo em conhecer a Deus se nós estamos abandonando a sua palavra. Esse apego às Escrituras, inclusive, é uma evidência cabal da obra do Espírito Santo na vida do crente. O amor à palavra, a devoção à palavra, o desejo de conhecer, a satisfação que nós podemos encontrar no texto bíblico é uma evidência de que o Espírito Santo tem nos dado a mente de Cristo. E para isso nós vamos pensar em 3 pontos sobre como nós podemos aplicar isso na nossa vida, como nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus por meio das Escrituras. Primeira coisa que a gente precisa, primeiro ponto é, por meio da palavra, nós podemos conhecer o Deus revelado. E aqui no nosso texto, isso está sendo representado pela palavra, pelo verbo conheçamos. Oséias começa o versículo 3 dizendo, olha, conheçamos. Então nós podemos conhecer a Deus, o Deus revelado por meio da sua palavra inspirada, né? E aqui, esse conheçamos, a gente pode aplicar diretamente ao fato de que nós fomos salvos por Deus, né? Nós o conhecemos para nossa salvação. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, e o apóstolo Paulo dizendo, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, a exposição bíblica, a pregação,
das Escrituras, é um meio ordinário que Deus usa para converter pecadores a si, né? Por isso a gente não pode nunca negligenciar e nem deixar de estar fascinado diante da exposição bíblica. Esse é o meio pelo qual Deus salva pessoas, né? É na exposição bíblica, na pregação, no culto público, que, com a palavra sendo exposta, que o Espírito Santo dá-nos a fé para crer e nós podemos nos aproximar da palavra não apenas como um livro qualquer, mas como a palavra de Deus. Foi por meio da palavra, meus irmãos, que nós fomos ao conhecimento da verdade. A fé vem pelo ouvir, não achismos ou filosofias vãs, ideologias, mas a palavra de Deus. Deus salva-nos por meio da pregação do Evangelho, quando o Espírito ilumina-nos os olhos para compreendermos a verdade revelada. O segundo ponto, eu falei que eram 3, mas na verdade são 2. Além de conhecer, o texto de Oséias capítulo 6, versículo 3, parte A, diz que nós devemos prosseguir em conhecer. Se o conhecer, o conheçamos aqui, se relaciona à salvação, o meio pelo qual Deus, a palavra é o meio pelo qual Deus nos chama assim por meio da pregação do Evangelho, o prosseguir em conhecer diz respeito à santificação. E a palavra também é essa ferramenta pelo qual Deus nos santifica. Você lembra do texto de João capítulo 17, versículo 17, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Prosseguir em conhecer a Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus, mais uma vez, eu reafirmo isso, é o meio ordinário pelo qual Deus revela-se ao seu povo hoje, né? Por isso nós devemos estudar essa palavra, tanto de forma devocional, como também com profundidade. E isso deve nos fazer refletir, né? Esse apego à palavra, né? E quando a gente pensa fazendo um autoexame, tanto em nós como crentes individuais, quanto enquanto comunidade. Uma das evidências da saúde espiritual de uma comunidade cristã é o apego que ela tem à palavra. E como é que nós podemos aferir se uma comunidade está apegada de fato à palavra de Deus? A gente precisa sempre partir para esse autoexame. Como é que estão os nossos cultos de doutrina? Como é que são as nossas salas de EBD? Né? Nós temos visto essa busca, né, pelo conhecimento mais profundo de Deus, né? Enfim, esse autoexame é importante que nós façamos, de forma que nós possamos corrigir, quando necessário, os nossos rumos e envidar esforços para que a palavra de Deus seja sempre esse leme, né, que move e o fundamento que sustenta a igreja. Então é por meio da palavra nós podemos prosseguir em conhecer a Deus, primeiro, por meio da santificação pessoal pela palavra. A palavra é esse motor que nos impulsiona à santificação. Se nós formos, por exemplo, a Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 até o 17, nós vamos ter ali a exposição dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são basicamente a exposição do caráter de Deus. Nos 10 mandamentos, Deus está revelando a si mesmo ali e inspirando o texto para que Moisés pudesse escrever aquilo, para que o povo de fato pudesse conhecer a Deus. O fato glorioso que está diante de nós é que Deus se revelou ao seu povo por meio da sua palavra. Deus se revelou ao seu povo, se revela a nós, aqui no século XXI, por meio da sua
palavra. No entanto, essa mesma palavra foi muito esquecida, foi de sobremodo esquecida pelos sacerdotes e pelo povo, o que levou Deus a julgar Israel. E exatamente esse é o contexto aqui dessa passagem de Oséias. No versículo, no capítulo 4, no versículo 6, na parte A, você pode olhar aí, Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A, Deus fala o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Né? E a gente vale lembrar aqui que Oséias, ele é profeta no reino do norte, Israel, profetizou durante o reinado de Jeroboão, rei de Israel, por volta do ano 810 a.C. Ou seja, ele está profetizando antes do cativeiro da Babilônia. E o profeta no Antigo Testamento, além de ter a função de voltar os olhos do povo para as glórias do futuro, ele também tinha o dever de denunciar o erro, denunciar o pecado. E ele fazia isso em nome de Deus. E a situação em Israel não estava nada legal. O culto a Deus estava completamente profanado. O culto a Deus estava completamente profanado. O povo estava obstinado nas suas superstições. O culto estava misturado, né? Não havia pureza no ajuntamento. O povo perecia sem o conhecimento da lei de Deus, ou seja, sem o conhecimento do próprio Deus. Havia até digamos que uma ideia, um conhecimento superficial de Deus, mas as evidências do culto, né? O que se via no culto eram evidências de que de fato não havia um conhecimento profundo e real do Deus de Israel. É nesse contexto que o profeta reproduz o desagrado de Deus e chama o povo ao arrependimento. Aí cabe a pergunta aqui, depois da gente ler o capítulo 4, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que tipo de conhecimento lhe faltava? Né? Conhecimento de Deus. É por isso que Oséias começa o versículo 3 do capítulo 6, que nós lemos, dizendo conheçamos. Porque não conhecer a Deus resultará em morte. Não conhecer a Deus resultará numa vida cristã que definhará. Não conhecer a Deus não permitirá que nós tenhamos acesso às glórias do Evangelho. De que forma eles poderiam conhecer o caráter do Deus de Israel? Por meio da vontade revelada na sua lei. Né? Por meio da vontade revelada na sua lei, na lei de Deus, né? Na palavra de Deus. É claro que aqui, nesse momento, a gente não tinha ainda o cânon da Escritura completo, como nós temos hoje, né? A gente está no Antigo Testamento, mas eles já tinham em mãos a lei de Moisés e os escritos, né, de Moisés já eram, e dos profetas já eram considerados pelo povo como palavra de Deus. Né? Por isso que nós podemos aplicar isso a nós hoje, tendo o cânon completo das Escrituras. Né? A Bíblia, tal como nós a temos hoje, aqui a gente não vai ter tempo de pensar o processo de formação do texto, mas nós podemos assegurar, sim, que o texto que nós temos hoje é a palavra de Deus, né? São exatamente esses livros, essas linhas, esses capítulos que Deus tensionou que chegasse até nós, né? Então, ela é a palavra de Deus e é por meio dela que nós podemos conhecer a Deus. No próprio texto de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, olha aí, Deus diz o seguinte: misericórdia eu quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos.
o conhecimento de Deus para Deus é mais importante do que o sistema sacrificial, do que os holocaustos. Deus deseja ser conhecido por nós, por mais que o nosso conhecimento dele ainda seja imperfeito. De fato nós somos eivados pelo pecado. O apóstolo Paulo diz que nós ainda o vemos como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, ele diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É interessante, se você pensar no espelho ali no primeiro século, a gente não tinha uma superfície polida, né, como nós temos hoje, clara, pura. O espelho lá era nada mais do que um metal que tinha um polimento, mas ele não tinha um reflexo perfeito. Então Paulo está dizendo, olha, nós vemos hoje como a gente está vendo no espelho, é imperfeito, é obscuro, mas um dia nós veremos face a face. Hoje nós conhecemos em parte, mas nós o conheceremos como também somos conhecidos. O fato é que esse conhecimento em parte, que é imperfeito, que é limitado, que nós temos de Deus, já deve ser o suficiente para louvá-lo, glorificá-lo. Nós temos uma vida cristã que seja pungente, que nós possamos, e por meio dessa vida cristã, sermos essas cartas vivas ao mundo, de que nós conhecemos ao único Deus verdadeiro. Deixa eu citar aqui a Confissão de Fé Batista de 1689, do século XVII. Eu quero ler aqui o texto que ele fala das Sagradas Escrituras. Eles dizem o seguinte: as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvífico. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, e aqui ele está falando de Romanos capítulo 1 e 2, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões, de muitas maneiras, revelar-se e declarar sua vontade para a sua igreja, e posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito. Ou seja, o meio escrito, né, a palavra de Deus escrita, é um meio que Deus determinou para que a verdade pudesse ser propagada, preservada, proclamada. O que faz as Escrituras Sagradas indispensáveis. Aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo agora cessaram, né? Esse é o meio ordinário pelo qual Deus revela-se a nós. Deus não precisa mais de uma coluna de fogo ou de uma nuvem para revelar-se a nós. Nós temos a palavra de Deus. E aqui é uma aplicação muito importante. Uma aplicação muito importante para nós. Muito cuidado, né, com o que você tem buscado por aí. Com alguém falou, alguém teve uma revelação especial, alguém tem um contato direto com Deus que você não tem. Aquela reunião onde alguém vai trazer uma revelação completamente nova. Muito cuidado com isso. Você tem a palavra de Deus. Esse é o meio pelo qual Deus fala conosco. Os puritanos diziam que quando nós lemos as Escrituras, nós devemos pensar que em cada linha Deus está falando conosco. Ame a palavra, busque a palavra, conheça a palavra. É por meio dela que nós podemos, de fato, conhecer o caráter de Deus. E conhecendo o caráter de Deus, amá-lo. E amando, servi-lo. E servi-lo, assim, proclamar a sua verdade no mundo.
ok? Pronto, voltando. A palavra é esse motor que nos impulsiona a santificação. O crente é lavado pela verdade bíblica. E por isso nós precisamos conhecer mais as Escrituras. Olha o texto de Moisés, texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Moisés diz o seguinte: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus, né, é essa ferramenta que nós podemos usar para não pecar contra Deus. Santificar-se é lutar consigo mesmo, rogando humilde a Deus para que sua palavra seja aplicada em nós, né? Então a gente precisa entender a palavra como essa ferramenta do Espírito para nos dar a mente de Jesus Cristo, né? Aplicando a palavra em nós. É assim que nós devemos ler a Bíblia, aplicando a palavra em nós, conhecendo Deus e aplicando esse conhecimento de Deus na nossa própria vida. Nós podemos prosseguir em conhecer a Deus, além da santificação pessoal na palavra, por meio do conhecimento da verdade. Aqui eu quero abrir um parêntese pensando sobre doutrina. Nós prosseguimos em conhecer a Deus por meio do estudo da sua palavra. É o que fazemos, por exemplo, na escola bíblica dominical, né? Esse momento que a gente está ali diante das Escrituras, podendo se aprofundar no texto e conhecer mais a Deus ali. E é um momento diferente da pregação. É a oportunidade que nós temos de tirar dúvidas, expor os pensamentos, dividir experiências, comungar, estar juntos ali diante da Escritura. Então, vai, EBD, envie esforços para que você possa estar presente, né? Não troque isso por outras coisas. Não troque, não apenas a EBD, mas deixa eu voltar um pouquinho lá no primeiro ponto. Não troque a pregação da palavra por futilidades. Não troque o culto público por futilidades, né? Ame o culto público, ame a pregação das Escrituras, né? Ame a palavra de Deus, envie todos os esforços possíveis para que você possa estar na EBD conhecendo a Deus, porque senão isso vai virar apenas um discurso vazio, né? Dizer que nós amamos a Deus e não amamos a sua palavra não faz sentido. Dizer que nós amamos a Deus, na verdade, e não amamos a sua palavra, isso não faz qualquer sentido, torna o nosso discurso vazio e sem sabor. Jesus respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A ignorância da verdade não justifica o pecador e nem o pecado. Nós precisamos conhecer a verdade, né? A ignorância da verdade não justifica o erro. Não justifica nem o pecado e nem o pecador. Nós precisamos conhecer a doutrina bíblica. Pessoal, e hoje nós vivemos, evidentemente, um abandono da doutrina. Nossa sociedade secularizada é muito pragmática. Então, isso faz com que, às vezes mesmo que inconscientemente, nós abandonemos regras objetivas, parâmetros, doutrina. Isso a gente não pode fazer jamais, né? A doutrina, ela é fundamental para a vida e para a saúde espiritual do crente e da igreja. O apóstolo Paulo, ele segue nas suas cartas, ele segue um certo padrão. Por exemplo, a carta aos Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está expondo doutrina, fundamento. A partir do capítulo 12, ele começa a aplicar essa doutrina na vida, quer seja no crente individual ou na vida da igreja. A gente não pode abandonar jamais o fundamento
porque senão as aplicações vão ser incorretas. Nós precisamos conhecer a doutrina bíblica e isso vai nos ajudar nesse processo de prosseguir em conhecer a Deus. O que é justificação? O que é santificação? Quais são as doutrinas da graça? Né? Aprofunde-se, busque isso, corra atrás disso, ensine, compartilhe, que nossos púlpitos estejam cheios de doutrina e não de pragmatismos vazios. Né? Nós precisamos levar isso a sério mais do que nunca. Mateus capítulo 22, versículos 29 e 33. O texto diz: ouvindo isto, falando de Jesus, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensino, da sua palavra. Deus nos deu a Escritura como sua palavra de verdade e de poder. Como sua palavra de verdade, podemos confiar na Escritura quanto a esta vida e quanto à eternidade. Como a palavra de poder, podemos estudar a Escritura para que ela transforme e renove a nossa mente. Isso é santificação, é a aplicação da palavra na vida, na realidade, no cotidiano, na vida comum, nos nossos erros, nos tropeções. A palavra de Deus ela é real para a vida real. Ela é o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias de religião devem ser determinadas. E todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados. E em cuja sentença devemos nos firmar. Não pode ser outro senão as Sagradas Escrituras, anunciadas pelo Espírito. No que a Escritura se anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Esse é, por exemplo, o grande problema da Igreja Católica Romana. A não supremacia das Escrituras. Para o romanismo, para o catolicismo romano, o magistério da Igreja tem poder autoritativo equiparado ao texto bíblico. Não, absolutamente. Somente a palavra de Deus, o texto inspirado, tem autoridade para definir os parâmetros, os limites, para definir a doutrina de Deus. E o terceiro ponto, né, pelo qual nós podemos prosseguir em conhecer a Deus, além por meio da santificação pessoal pela palavra, além por meio do conhecimento da verdade, ou seja, da doutrina, nós podemos prosseguir em conhecer a Deus por meio do discipulado cristão na palavra. Por meio do discipulado cristão na palavra. O texto de João capítulo 8, 31 e 32 diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe discipulado à parte da palavra de Deus. Tudo começa e termina com a palavra. É por meio da palavra que o Espírito implanta em nós, e aqui eu volto a falar, a mente de Cristo. E nós não podemos crer aqui, e permita-me abrir um parêntese, a gente está falando de discipulado, a gente não pode crer no conceito de que o discipulado é apenas um programa para aqueles novos convertidos que precisam dar os primeiros passos na fé. Absolutamente não. O discipulado cristão deve ser um processo ininterrupto que durará até o fim da nossa jornada nesse corpo mortal. Trata-se da vida na vida, direcionados pela palavra de Deus. E isso de fato é o discipulado cristão. Discipulado não é um programa, mas discipulado é a própria vida na vida. No culto público, na nossa sala de EBD, nós também estamos sendo discipulados, posto que nós estamos conhecendo com vistas a praticar os ensinos de Jesus. Este apego ao estudo bíblico é uma marca do discípulo de Cristo. Apegar-se à Escritura
ler a Escritura devocionalmente é uma marca do discípulo de Cristo. Irmãos, permitam-me terminar com algumas aplicações. A primeira delas eu gostaria de pontuar novamente que o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras é vital para o cristão e para a igreja de Cristo. A palavra de Deus é como se fosse um alicerce, um fundamento de um edifício, né, que inclusive é uma figura utilizada por Paulo, um edifício, uma construção. Quanto mais fundamentado na palavra, mais saudável vai ser a nossa vida cristã. Quanto mais fundamentada for uma comunidade cristã, uma igreja, na palavra, na pregação expositiva, na pregação desse evangelho, mais saudável ela será. Por isso nós devemos priorizar sempre a exposição bíblica, sempre, né? A Bíblia é o centro, a palavra de Deus, a exposição bíblica, ela é o ápice do culto. E na verdade é o ápice da nossa semana. Nós estamos vivendo esse período de afastamento. Não troque o culto, não troque esse momento por nada, né? Anseie por isso. A pregação da palavra é um milagre, irmãos. Deus usando ali um ser imperfeito, limitado, fraco, que é o pregador. E nós, ouvindo a palavra de Deus, com a Bíblia aberta diante de nós, iluminados pelo Espírito Santo, abertos para que o Espírito Santo possa aplicar esse ensino em nós, isso é um milagre. Deus está falando conosco, não troque isso por nada. Como igreja, nós não podemos trocar a exposição bíblica por qualquer adereço. Ela é suficiente. Nós devemos fazer isso porque esse é o meio que Deus determinou para salvar pecadores. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as outras atividades da igreja, que também são importantes, assistência aos mais necessitados, trabalhos relativos à comunidade, são importantes, claro, elas evidenciam nossa fé, mas jamais podem ser equiparadas à função suprema da igreja de proclamar o Evangelho. E a forma que nós devemos fazer isso é por meio da oração. Por isso, e inclusive, nossas atividades, quaisquer que sejam, né, no âmbito da igreja, devem ser permeadas pela exposição bíblica, pela palavra de Deus. Outra aplicação muito legal, a EBD, a nossa escola bíblica, é uma forma eficaz, aprazível e disponível de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, de forma que Ele mesmo seja glorificado, né? Não abandone a EBD. Se você deseja conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, se aprofundar no conhecimento bíblico, a EBD é um ambiente ideal para isso, né? Se prepare, né? Se prepare para esse momento, né? E envie esforços para que você possa estar na igreja naquele horário, mais uma vez diante da palavra de Deus. E eu volto a falar, a EBD é um momento diferente da pregação. Na pregação nós estamos ali ouvindo a palavra. Na EBD você tem a oportunidade de tirar dúvidas, de redarguir, de conversar, e diante da palavra conhecer ali a doutrina. Terceira aplicação, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais humilho minha inteligência diante da revelação, quanto mais alio a fé à razão, mais Deus é glorificado em mim. Então, se você tem esse anseio de que Deus seja glorificado, conheça Ele. Vá à palavra, né? Se relacione com Ele na palavra. Deus, o cristianismo, ele é experiencial, mas a experiência cristã, ela caminha sobre os trilhos da palavra de Deus, né? Sobre os trilhos da palavra de Deus. E por último, uma igreja saudável fundamenta-se sobre o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, sobre a revelação.
né? Que o Senhor possa nos abençoar nessa rápida exposição e que de fato nós possamos responder esse chamado de Deus, de conhecê-lo e de prosseguir em conhecê-lo, sobretudo por meio da sua palavra, do texto bíblico, que nós possamos amá-lo e aplicá-lo sempre às nossas vidas e que Deus nos ajude nessa jornada. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, pelo texto de Oséias, pela oportunidade que tivemos de pensar sobre a supremacia das Escrituras na pregação, para a nossa salvação e para a nossa santificação. Ajuda-nos, Deus, a amar a tua palavra, a considerá-la suprema em nossas vidas, que ela seja a nossa regra primária de fé e prática. Perdoa-nos às vezes que temos deixado ela de lado e não temos se aproximado dela como deveríamos. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor, nos humilhamos diante do Senhor e rogamos que o Teu Espírito Santo use essa palavra como uma ferramenta eficaz para a nossa edificação, para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Jesus disse: tudo quanto pedir o Pai em meu nome, crendo, recebereis. Eu sinto-me feliz em poder estar com vocês hoje à noite, trazendo a minha satisfação de ter ouvido a mensagem transmitida pelo pastor, e mensagem que conforta o coração de todos nós. Que nós usemos a nossa vida de fé, que orando, confiando no Senhor Jesus, façamos o trabalho de acordo com a vontade dele e o efeito é positivo. Eu agradeço a Deus a oportunidade e te pedimos agora que o Senhor Deus atenda nossos pedidos, nossas súplicas. Faça com que nós tenhamos a confiança de que Tu estás ouvindo a nossa mensagem, nossa necessidade e o desejo de poder te servir de coração. Que o santo e poderoso amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em nossa vida e no coração de todo o povo de Deus, e hoje por toda a eternidade. Amém. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então agir ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.